Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No Café PT de hoje nós vamos falar sobre a reunião da cúpula do BRICS que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. E sobre esse assunto a gente conversa com Antônio Freitas, que é subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica do Ministério da Fazenda. Subsecretário Antônio Freitas, seja bem-vindo ao Café PT. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Anderson. Bom dia a você e aos telespectadores. Obrigado pelo convite. Eu queria começar perguntando, subsecretário, sobre a importância desse evento da cúpula do BRICS ter acontecido no Rio de Janeiro, Por que foi tão importante que esse evento tenha acontecido aqui no Brasil? O BRICS é uma articulação, Anderson, muito importante da política externa brasileira. O Brasil esteve envolvido no centro dessa articulação desde o início, nos anos 2000, e incluía inicialmente a China, a Rússia, a Índia, posteriormente entrou a África do Sul, e agora ele foi ampliado, tem novos países, países importantes vêm se agregando ao grupo, e é muito importante o Brasil, com uma reconhecida tradição diplomática de construtor de consensos, de entendimentos, nesse momento presidindo um grupo com a força dos BRICS, representando quase metade da população mundial, representando uma parcela importante da economia e do comércio internacional, das finanças também. Nós tivemos, no ano passado, o privilégio de presidir o G20, já havia sido uma grande responsabilidade em que o Brasil se saiu bastante bem e, posteriormente, esse ano, presidindo o BRICS, o que também não é pouca responsabilidade, Foi um trabalho grande de você, com novos países, aumenta a complexidade, a diversidade do grupo, você construir a quantidade de entendimentos significativos que o BRICS conseguiu construir nesse primeiro semestre. O Rio de Janeiro vem se consolidando como uma capital internacional de grandes eventos políticos internacionais. A gente vê isso com muito bons olhos. O Rio de Janeiro é uma cidade preparada para receber essas autoridades, essas discussões. Tem uma tradição, aliás, houve reuniões importantes já do FMI no Rio de Janeiro na década de 60. A gente ficou muito feliz. No âmbito do Ministério das Finanças, nós recebemos aqui, Anderson, o ministro das Finanças da Rússia, ministro das Finanças da China, ministra das Finanças da Índia, o ministro do Egito, o ministro dos Emirados Árabes Unidos, o vice-ministro da Indonésia, que é uma pessoa importante, jovem, em ascensão, sobrinho do presidente, vice-ministro da África do Sul, que preside o G20 esse ano. Então, além de governadores de bancos centrais, foi uma reunião realmente bem representativa e bem importante que o Brasil conseguiu conduzir com sucesso. Perfeitamente, subsecretário. Eu gostaria de abordar também um outro assunto, que é o Conselho Popular do BRICS, Gostaria de poder entender como ele funciona e como ele é formado também. Você pode explicar para a gente como funciona o Conselho Popular do BRICS, esse é o nome correto, Só para a gente poder entender o funcionamento dele. O Conselho ele deriva de algo que já existia, que era o Conselho Civil dos BRICS. É um formato que agrega representantes de sociedade civil, acadêmicos, organizações, pessoas aí com um trabalho voltado aos BRICS, mas não da esfera governamental, Então, eles são autônomos, independentes da sociedade civil, eles conduzem uma série de debates, propõem recomendações, nos convidam para eventos. Eu mesmo tive a honra de participar no evento deles no dia 4, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Foi muito importante. Então, ele é um órgão ele é um mecanismo que assessora os BRICS e que dialoga com o BRICS institucional, contribuindo para que as propostas tenham maior porosidade na sociedade, para que encontrem maior ressonância, também promove transparência, É um diálogo que é muito importante, acho que os dois lados se beneficiam bastante. E essa foi a primeira vez que o Conselho Popular do BRICS participou, de uma reunião presencial dentro de um evento oficial do BRICS, subsecretário? Sim, o Brasil tem se esmerado aí em promover iniciativas inéditas, Fez isso no G20,
levando organizações da sociedade civil a endereçarem os líderes, os ministros, os sherpas, né, os chanceleres, e fez isso no BRICS também. O Itamaraty conduziu uma sessão muito bem sucedida em abril, na reunião de chanceleres. Nós, do Ministério das Finanças e do Banco Central, conduzimos uma sessão em junho, com organizações da sociedade civil se dirigindo ao Ministério das Finanças e bancos centrais dos demais países BRICS, e agora também na cúpula, foi inédito isso, você tinha lá um representante do Conselho Popular dos BRICS endereçando as lideranças, o que foi uma ocasião realmente histórica, uma fala importante, e a gente espera que esse tipo de engajamento seja mantido nas futuras presidências. Uma das indicações, uma das principais recomendações do Conselho Popular é justamente a recomendação da taxação dos que a gente chama de super ricos, né, subsecretário? Gostaria de poder entender também de que forma que o BRICS ele pode encaminhar essa pauta, porque é uma pauta que não diz respeito somente ao Brasil, mas a outros países também que compõem o BRICS, né? Sim, exatamente. Olha, essa é uma pauta que nós transladamos do G20 para o BRICS de maneira bastante bem sucedida. Nós já havíamos conseguido, no âmbito do G20, que inclui os países mais ricos, do G7, nós já havíamos conseguido aprovar declarações reconhecendo a tributação como um mecanismo fundamental para a redução de desigualdades. Quer dizer, como se arrecada, como se tributa, é também uma questão política, de economia política fundamental, né? Você está arrecadando de quem para depois repassar o dinheiro para quem, né? Você tem aí mecanismos de distribuição de riqueza muito importantes. E nós tivemos sucesso no G20 e agora no BRICS também conseguimos uma declaração de apoio às negociações da Convenção Tributária que está em negociação na ONU, né? Então foi uma declaração que não apenas reconhece a importância da cooperação tributária para reduzir desigualdades e menciona explicitamente os ultra ricos, os super ricos, os bilionários, o que não é trivial no G20, também não é trivial nos BRICS, né? Há resistências, há reservas muitas vezes, preocupações em não gerar sensibilidades, mas nós com diálogo, com convencimento, com entendimento, com a capacidade brasileira de articulação, conseguimos fechar essa negociação. Então ela é importante por si só, mas ela é também importante porque ao apoiar negociações na ONU, nós estamos implicitamente defendendo a ONU, defendendo o multilateralismo, defendendo diálogos e decisões que passem pelo conceito das nações, né? Por 200 nações, não apenas por um grupo reduzido, um grupo de 20 países, um grupo de 7 países, ou o que quer que seja. Então, uma chancela dos BRICS a negociações na ONU, ela realmente, eu estou orgulhoso em dizer que foi uma vitória aí que nós tivemos. Não foi só essa, tá? No âmbito da reforma da FMI e de outros temas, nós também conseguimos vitórias importantes. Inclusive, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, subsecretário, sobre esse tema aí da reforma do FMI também, uma das recomendações, né? Mas antes, o Conselho Popular ele diz, inclusive, que o BRICS deve assumir um papel mais ativo na construção de uma nova ordem internacional embasada na multipolaridade e justiça social com autodeterminação do Sul global, né, que foi uma das coisas também que o presidente Lula enfatizou bastante aí no seu discurso. Mas, na prática, subsecretário, como é que isso pode ser realmente feito pelo BRICS? Sim, o BRICS ele tem essa característica dupla, né? Ao mesmo tempo que ele é um mecanismo, ele cria mecanismos de cooperação e estruturas, como o Banco dos BRICS, o Acordo de Compartilhamento de Reservas dos próprios BRICS, intra-BRICS, e que se abrem também ocasionalmente para a participação de demais países, como o Banco dos BRICS, que vem expandindo a sua membresia. O BRICS também tem um papel de defensor e promotor do multilateralismo, né? São os países do Sul global, grandes países do Sul global, que se articulam e procuram dar contribuições para um ambiente internacional mais previsível, mais estável, baseado em regras e não na lei do mais forte. Não na violência, não em decisões unilaterais, decisões que não foram consertadas e que, ao fim e ao cabo, acabam prejudicando a todos os países, inclusive os próprios países que tomam a deliberação de enveredar por esse caminho de menos diálogo e mais imposição. Esse decididamente não é o caminho que a diplomacia e o governo brasileiro acreditam e a gente fica muito feliz que os BRICS também embarcaram, reforçaram o seu compromisso
com esses princípios junto conosco aqui, nesses dias que culminaram com a cúpula no Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia, subsecretário, a construção do BRICS, né? O presidente Lula também afirmou durante a sua fala para a imprensa, né, que o BRICS está em constante construção, em constante evolução, né? Cada ano que passa é um aprendizado, né? Enfim. Mas como o senhor avalia, por exemplo, o BRICS daqui a alguns anos, né? O tamanho dele, é possível realmente que mais países cada vez mais façam parte do BRICS? Como o senhor vê o crescimento do BRICS daqui a alguns anos? Sim, Anderson, o presidente Lula fez essas ponderações, ele chegou até a mencionar Raul Seixas e a metamorfose ambulante, uma metáfora para um BRICS que evolui, um BRICS que se transforma, um BRICS que se amplia, um BRICS que enfrenta antigos e novos desafios. Eu acho muito positivo. Eu acho que aumenta muito o peso econômico do grupo, o peso populacional, a sua importância no comércio, nos fluxos financeiros, sua importância política em deliberações na ONU, no FMI, no Banco Mundial. Eu acho positivo. Claro que você, com um grupo maior, incluindo países muito relevantes, países autônomos, soberanos, com histórias magníficas, por exemplo, o Egito, uma civilização monumental, os persas do Irã, outra civilização fantástica, aí, com 3.000 anos. Você inclui também Indonésia, um país de população gigantesca, e você inclui Etiópia também, um país com peso ali na costa africana, no continente africano, histórico, inclusive de resistência ao colonialismo, muito importante. Emirados Árabes Unidos também, que está ali envolvido na geopolítica do Oriente Médio. Quer dizer, é claro que isso aumenta a complexidade, aumenta os desafios, os países têm perspectivas diferentes, têm alinhamentos geopolíticos diferentes, muitas vezes, então isso demanda um esforço maior. Nós tivemos um esforço de nos esforçarmos para eles se integrarem melhor aos BRICS e construirmos os entendimentos, né? É um duplo esforço. As próximas presidências vão se beneficiar muito do trabalho que nós realizamos esse ano. E, claro, há uma fila de outros países querendo se juntar aos BRICS. Esse ano nós recebemos países parceiros, né? Na cúpula ali, conduzida pelo Itamaraty, pela presidência. Tiveram presentes líderes ali de outros países, eu posso citar o líder cubano, o líder do Chile esteve presente, tivemos aí representantes de altíssimo nível da Malásia, de tantos outros países, da Bolívia, de tantos outros países das regiões aí do sul global que criam, né, uma força maior, criam um magnetismo, um senso de cooperação e unidade maior. Claro que nós temos na figura do presidente Lula um político, uma liderança que se sente à vontade nesse meio, que gosta desse tipo de construção, desse tipo de interação. Nós beneficiamos muito o embaixador Celso Amorim, o embaixador Mauro Vieira, o próprio ministro Fernando Haddad, um intelectual, um homem com visão de mundo, de Brasil e de mundo. Então, nós temos atributos que nos permitiram avançar bastante nesse processo de integração que, como tudo no plano internacional, leva tempo, né? As coisas não são assim de imediato, elas demandam costuras, entendimentos, um trabalho de aproximação, os negociadores se conhecendo melhor, eles conhecendo melhor as estruturas dos BRICS, os métodos dos BRICS. Então, eu diria que nós fomos bastante bem-sucedidos, mas são tarefas de médio e de longo prazo você ampliar e fortalecer e reforçar um grupo como o BRICS, especialmente diante de um cenário internacional que nós estamos, como eu disse, conturbado, né? Um cenário instável, tanto no ponto da geopolítica quanto do ponto da economia. Então, isso, sem dúvida, condiciona todos os trabalhos que nós fizemos e vamos fazer aí nos próximos meses e anos. Nessa última cúpula, subsecretário, a gente ouviu muito também os países, né, defenderem reformas tributárias globais, acesso universal à saúde, ampliação do uso de moedas nacionais em transações do BRICS, que, inclusive, abrindo um parêntese aqui, essa questão do uso das moedas nacionais é um assunto que começa aí já a mexer um pouco aí, na economia, principalmente dos países desenvolvidos, né? Aquele negócio do BRICS começar realmente a incomodar
os outros países. Quando até o presidente Lula fala que o BRICS começa a incomodar, às vezes nem é simplesmente pelas pautas de combate à fome, de saúde, saneamento, mas é muito mais quando se mexe no bolso desses outros países. Não sei se essa é a sua percepção também, mas eu queria entender um pouco, subsecretário, o que o senhor pensa a respeito disso, se o BRICS ele realmente começa a incomodar outros países, até mesmo como os Estados Unidos, como a gente viu recentemente aí, declarações do presidente Trump em relação ao BRICS. Olha, Anderson, eu acho que incomodar é um termo, não sei se é o termo mais adequado. Eu acho que os BRICS, eles estão reforçando seus entendimentos, reforçando suas conversas, reforçando suas interlocuções, e acho que está claro pelos documentos apresentados pela presidência brasileira, aprovados, os comunicados aí que são de conhecimento público. O BRICS não é contra ninguém, não. O BRICS é um mecanismo de cooperação de países do sul global, ou países em desenvolvimento, ou grandes países em desenvolvimento, grandes países emergentes, você usa aí a terminologia que você quiser, que estão procurando, por um lado, cooperar entre si e, por outro lado, defender o multilateralismo, defender um sistema internacional que foi criado pelos próprios países desenvolvidos em boa medida e que os beneficiou enormemente, né? Desde o pós-Segunda Guerra. Então, eu acho que essa é uma visão que eu concordo com você. Ela existe, ela é propagada em determinados campos políticos, mas eu acho que ela não é fidedigna à realidade. O BRICS em nenhum momento se procurou se contrapor aí a outros países. Pelo contrário, você olha as viagens, as interlocuções do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, do chanceler Mauro Vieira, você vê que eles têm procurado rodar o mundo de uma maneira equilibrada. O ministro Fernando Haddad teve na França, na costa oeste americana, no Oriente Médio em fevereiro. O presidente Lula teve recentemente na Rússia, na China, no Vietnã, no Japão, na França também. Teve na Argentina para a presidência do Mercosul recentemente. O chanceler Mauro Vieira roda também em todos os cantos do planeta. Então, é uma característica tradicional da política externa brasileira essa busca por um equilíbrio, a busca por uma multipolaridade benigna, por um multilateralismo que funcione, que dê resultados para as populações de todo o planeta que precisam realmente de um ambiente internacional que lhes permitam melhorar as condições de vida, né? Tudo que a gente não precisa são conflitos, são guerras, são disputas, são tarifas despropositadas. Então, dito isso, eu aconselharia alguns grãos de areia, olhar um pouco com cautela essas interpretações de que o BRICS seria um bloco anti-hegemônico, até porque entre os BRICS há diferenças entre os países também, há diferentes alinhamentos geopolíticos, e eu diria também, eu acrescentaria um pouco mais, Anderson, entre os países ricos, desenvolvidos, no seio do próprio G7 e de grandes organizações internacionais que o G7 controla, há divergências também crescentes, divergências importantes sobre política, sobre militarismo, sobre economia. Os norte-americanos acabaram de colocar tarifas aí sobre vários dos seus principais parceiros, né? Japão, Coreia do Sul. Então, o sistema está fragmentado, está confuso e esquemas polarizados, maniqueístas ou muito fixos, muito rígidos, não captam bem uma realidade multifacetada em que nós estamos operando. Perfeitamente. Subsecretário, um outro pedido feito aí na cúpula do BRICS foi a reforma na governança do FMI, que o senhor já até adiantou para a gente também, e do Conselho de Segurança da ONU. Né? Eu queria entender como isso também ele pode ser encaminhado pelo BRICS. Sim, Anderson. Bom, no âmbito do Ministério das Finanças, a reforma de governança do FMI, a declaração em apoio, a visão do Rio de Janeiro para a reforma da governança e das cotas do FMI, que muito orgulhosamente nós negociamos e aprovamos, ela contempla não apenas uma rediscussão da fórmula de cotas, ultrapassada do fundo, que gera sobre-representação de alguns países desenvolvidos que estão flagrantemente sobre-representados no FMI, mas ela também endereça questões como distribuição regional das vagas de liderança, distribuição de gênero, questiona aí também no âmbito do Banco Mundial, tanto no FMI quanto no Banco Mundial, esse acordo informal
do pós-Segunda Guerra, que diz que o presidente do Banco Mundial tem que ser um norte-americano, o presidente da FMI tem que ser um europeu ou europeia. Por que não um diretor-geral da FMI que seja do Sudeste Asiático? Por que não um presidente do Banco Mundial que venha da África ou da América Latina? Eu acho que já é tempo da gente superar aí arranjos formais e informais que são inadequados à realidade contemporânea, não mais representativos. Então, os BRICS construíram um posicionamento conjunto sobre isso, foi muito importante, nós estamos muito satisfeitos e pretendemos levar isso. Já na próxima semana vamos para o G20 na África do Sul, vamos levar para outros fóruns também, mantendo aí uma pressão benigna sobre essas instituições para que elas se atualizem. Perfeitamente, subsecretário. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer para o senhor, que é referente ao tema meio ambiente, né? Como as discussões, né, sobre esse tema realizadas no BRICS estão de acordo com um dos pedidos do Conselho, que defendia, inclusive, um fundo climático próprio do BRICS, com foco em mitigação, adaptação e proteção da biodiversidade, para a gente poder entender também essas discussões. Sim, olha, um dos alcances aí, um dos resultados que nós alcançamos importante também, vocês sabem, nós estamos a caminho da COP30 em Belém no final do ano, né? Desde sempre isso foi colocado pela embaixadora Tatiana Rosito, pelo ministro, por outras autoridades, que o BRICS seria considerado aí uma ponte, seria utilizado como uma ponte, como um mecanismo de coordenação dos BRICS, visando a COP30. Quer dizer, a gente transitou do G20 para o BRICS e, ao final do ano, para a COP30, essa questão do financiamento climático. Os Ministérios das Finanças negociaram uma declaração de financiamento climático que foi, junto com o Itamaraty, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que foi elevada ao nível de líderes. Então, uma declaração importante que vai servir como base aí para uma coordenação mais reforçada entre os nossos países, entre o Sul Global, tendo em vista sempre o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, quer dizer, quem mais poluiu, quem mais gastou carbono aí ao longo de sua história, precisa contribuir de maneira proporcional, em termos de recursos, de financiamento. Então, isso vai ser levado aí para a COP no final do ano. Nós estamos também muito satisfeitos com isso. Discutimos também mercado de carbono, taxonomia, demonstrações financeiras e contábeis que levem em conta aspectos socioambientais. Houve todo um ramo aí de negociações que, claro, não se esgota aí na presidência brasileira. São trabalhos que já vinham desde o G20, que já vêm de outros anos. É toda uma construção no âmbito internacional, multilateral, que a gente espera poder manter de pé e reforçar, mesmo diante dos desafios aí, graves aí, que todos esses arranjos estão vivendo nesse período. Subsecretário Antônio Freitas, primeiramente, aliás, mais uma vez, né, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi bastante esclarecedor, é sempre importante a gente poder entender um pouco mais, né, sobre o BRICS, principalmente com quem entende do assunto. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui no Café PT. Obrigado, Anderson. Foi um prazer poder contribuir aí com os companheiros do Partido dos Trabalhadores e companheiras. Sempre um prazer aqui servir ao governo Lula e poder fazer esse diálogo com os partidos, com a sociedade civil, com a academia. É fundamental para a gente. Sou muito agradecido. Obrigado. O espaço está aberto, esperamos poder conversar em outras ocasiões também sobre esse tema e outros assuntos também de interesse da população brasileira. Muito obrigado, subsecretário. Ótimo, abraço. Obrigado. Tchau, tchau.